A atitude do Pedro beirou o ridículo. Inaceitável. Palavras de Felipe Luiz na coletiva de imprensa após a vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2-0. Repetindo, Pedro não foi relacionado por opção técnica pela comissão pelo seu rendimento nos treinamentos. E o Felipe Luiz não poupou palavras ao falar sobre o caso. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, Cara, são palavras que o muito Pedro fortes. tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treino. Cara, são palavras muito fortes, né? O Felipe Luiz não poupou, não quis amaciar, passar panos quentes, não. E assim, cara, não é o primeiro personagem que passa pelo Flamengo, pode ser um técnico, pode ser um companheiro, pode ser qualquer pessoa que já tenha relatado, né, que o Pedro, por vezes, tem essa questão, né, de ser, entre aspas, mimado, de não estar concordando e reduzir a intensidade nos treinos, de não dar o melhor de si. O Dorival já falou isso, o Davi Luiz já falou isso, o Rogério Ceni, em outras palavras, já falou isso. Teve a situação lá com o Ancelotti, né, que óbvio, o preparador físico deu um soco nele, né, perdeu a razão, mas o Pedro teria se recusado a aquecer. Então, corroborando aquilo com o que eu falei no vídeo quando tudo isso veio à tona. Acho que o Felipe Luiz chama para si a responsabilidade, agora os holofotes eles estão voltados pro Felipe. Acho que ele tenta sim mexer com o Pedro, e cara, pelo potencial ele tá rendendo desse jeito, não dá. Ainda falou dos rendimentos dele com o GPS, tá aqui ó, temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante a semana. Ele não está pronto para performar. Podem colocar a culpa em mim e no Arrascaeta, mas a culpa é dele. Não é um problema e deveria ser solução, ele tem que querer. Na hora que quiser pedir desculpas para os companheiros, vai estar no campo e vai ser titular. O que você pensa sobre tudo isso, rapaziada? Comenta aí.